Graças a paz aos irmãos, uma boa noite a todos. Nós hoje vamos fazer uma reflexão em cima de Lucas capítulo 7, para que sejamos assim edificados pela palavra de Deus também. Então diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a que este muito estimava, estava doente e quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe explicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra ao meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo: a esse vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isso e ele o fará. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos um grande exemplo de um homem de muita fé. Nós falamos muito sobre fé, mas será que realmente nós temos fé? Será que de fato a nossa fé é uma fé eficaz? Nós estamos vendo um homem aqui que, acredito, ele sabia bem quem ele era, por isso ele se achava, por ele ter ajudado ali os judeus na questão da sinagoga, ele ainda se achava indigno. Então ele mostra pelo texto que ele era alguém que conhecia ele, era uma pessoa humilde. E ouvindo falar sobre Jesus, das grandezas de que Jesus fazia, dos milagres que Jesus fazia, ele mesmo não se achou digno de que Jesus fosse até ele. O que nos surpreende nesse texto é que, embora fosse um homem romano, mas acredito eu que tinha fé em Deus e era temente a Deus, todavia esse homem ele tinha uma grande fé. Entendemos que a fé ela é um dom de Deus. E que Deus deu a esse homem uma fé tremenda. Então, o que é que esse texto tem a nos ensinar? Muitas vezes nós somos condicionados a crer em Jesus, a crer em Deus, a buscar a Deus, muitas vezes pelo que já sabemos dele, pelo que sabemos que ele pode fazer, assim como esse homem também. Ele ouviu falar de Jesus, ele sabia do que Jesus era capaz de fazer, e como nós, ele acreditava que Jesus era capaz de fazer. Só que esse homem teve uma atitude bem diferente muitas vezes da nossa. Muitas vezes nós temos muitos de nós que somos como Tomé. Só acreditamos vendo. E fé é não ver. Fé, e justamente isso, é puxar da inexistência à existência. Foi isso que esse homem fez. Esse homem disse: Senhor, olha, eu não sou digno que o Senhor venha à minha casa, mas eu sou sujeito a autoridades, eu sei o que é uma autoridade. Olha só que esse homem reconheceu Jesus como uma grande autoridade. Ele disse: eu sei o que é autoridade, eu também sou autoridade, eu tenho um soldado ao meu serviço. E se eu digo a um vem, ele vem, vai e ele vai. Só basta, Senhor, uma palavra e o meu servo será curado. Eu não sou digno que o Senhor venha até mim, mas uma palavra tua, olha que coisa linda. Então é interessante a gente justamente olhar e pensar dessa forma. Muitas vezes nós só precisamos chamar Jesus assim: Senhor, a tua palavra é poderosa, Senhor. Nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos no que Deus é poderoso para fazer. Nós temos um conhecimento da palavra de Deus e vemos os grandes milagres e prodígios que o Senhor é capaz de fazer na nossa vida. O que Ele é capaz de fazer, de curar enfermidades, de ressuscitar mortos, de multiplicar pão,
de trazer libertação àqueles que estão cativos. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o Senhor fazer grandes e inumeráveis coisas. Assim como nós sabemos como Ele curou, Ele ressuscitou o Lázaro da morte depois de 4 dias. Assim como Ele curou aquela mulher enferma que tinha 18 anos de enfermidade. 12 anos de enfermidade, como também curou um rapaz que tinha 18 anos na sua enfermidade. Então o Senhor fez grandes milagres também quando ressuscitou o filho da viúva de Naim. E grandes outros milagres que ele pode fazer. Então somente o que Deus pede de nós é que tenhamos fé. Será, irmãos, que nós temos tido a fé suficiente de acreditar que de todo o nosso coração que o Senhor apenas a palavra dele é poderosa na nossa vida. Esse homem, com um exemplo que ele nos dá, a palavra de Deus nos deixa registrado nesse texto, alguns princípios que nós precisamos aprender para nós. Primeiro, embora esse homem não fosse um judeu, sendo ele um romano, mas todavia ele não se achou digno. Enquanto outros achavam que ele era digno, ele se achava indigno. Enquanto outros vão ali falar com Jesus a favor desse homem, ele envia servos até Jesus porque ele não se achou digno de ir até Jesus. Então ele vai explicar isso: eu não sou digno que venha até mim, por isso foi que enviei servos a ti. E isso nos mostra muitas vezes que quando nós vamos até Jesus, quando nós procuramos Jesus, nós também entendamos como esse homem, que somos pecadores, que somos miseráveis, que precisamos da sua graça, do seu amor, e precisamos do seu perdão, precisamos do seu auxílio, da sua ajuda, por isso que nós estamos clamando a Ele. Que Ele é o Senhor, que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a autoridade, que somente Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Como a própria Maria disse, Isabel: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha, irmãos, é importantíssimo nessa questão que venhamos pensar sobre isso. Humildade. Devemos caminhar para Jesus, buscar a Jesus, não é porque já o conhecemos, não é porque conhecemos a sua palavra, já caminhamos com a sua palavra e com Ele há tanto tempo, que vamos ser orgulhosos, soberbos, achar que estamos já num ótimo nível com Deus, não. A cada dia nós precisamos nos arrepender, a cada dia nós precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas e saber que nós precisamos dele todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Humildade, queridos, é o que nós devemos buscar. Quando entramos na presença do Senhor, como o próprio Hebreus diz, nós temos o livre acesso a Deus através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Ele nos colocou diante de Deus como sumo sacerdote, mas é bom que venhamos entrar com humildade, como aquele publicano que foi na parábola batendo no peito: Senhor, eu não sou digno de estar na tua casa, sou pecador. E o próprio Jesus disse que aquele ali saiu abençoado. O primeiro princípio é a humildade. Devemos buscar a humildade, ter humildade no nosso coração, porque somente o Senhor pode e vai fazer um milagre na nossa vida. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Como o próprio João disse: em mim nada podeis fazer. Então é importante que tenhamos humildade. Outro princípio que devemos aprender com esse homem é reconhecer a autoridade do Senhor. No verso 8, ele diz: porque eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados à minha ordens. E digo, ele vai e vai, e outro vem e vem, e o meu servo faz isso e faz isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras de meu Jesus, e voltando para o novo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta fé. Ele reconheceu a autoridade do Senhor, mesmo não tendo tanta afinidade com Deus, mesmo não tendo tanta afinidade com Jesus,
mas ouvindo sobre ele, viu que ele era alguém de muita autoridade. E esse homem estava certo. Ele é o Todo-Poderoso, Shekinah, o Deus encarnado, é o Verbo. Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ninguém é maior, ninguém está acima dele. Ele tem sobre si todo o domínio, todo o poder. Dele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Ele criou todas as coisas, o soberano do universo. Ele é o Senhor. Esse homem olhou para Jesus assim e disse: olha, Senhor, tu tens autoridade, tu és o Senhor. Esse homem diz: tu és, sabe, em outras palavras, tu és o Cristo, tu és, sabe, o Todo-Poderoso. Então, basta somente uma palavra tua. Outro princípio é a fé. Então, são três princípios que nós aprendemos nesse texto: a humildade, reconhecer o poderio de Cristo, o senhorio de Cristo, a autoridade de Cristo, e a fé. A fé é um firme fundamento para nossas vidas. A fé, queridos, é o que faz com que todas as coisas sejam possíveis. Em nenhum momento, quando Jesus curou alguém, ele libertou alguém, ele fez um milagre na vida de alguém, tudo que ele disse: olha, vai, porque a tua fé te curou, porque a tua fé te salvou. É importante que tenhamos a fé no nosso coração, uma fé verdadeira. Existe a fé falsa, existe a fé de lábios, sabe? Como as escrituras dizem: o meu povo me busca de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Muitas vezes nós, de lábios, fazemos como os fariseus, as muitas palavras, sabe? As muitas repetições. E muitas vezes ficamos nisso, que muitas vezes não passa do teto. É importante que tenhamos a fé. A fé que transpõe barreiras. O próprio Jesus nos ensinou que a fé, se tivermos fé, nós diremos a esse monte: lança-te ao mar, e ele se lançará. A fé, como ele disse que dirá aquela figueira e ela murchou, essa é a fé que o Senhor quer de nós, uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé que não seja de lábios, mas de todo o coração. E esse homem, ele tinha essa fé. Então esse homem não se achou digno de que o Senhor fosse até ele, mas disse: Senhor, não precisa vir até aqui, eu não fui porque não sou digno, não quero que venhas, porque eu também não sou digno, só basta uma palavra daí. Tu manda uma palavra e o meu servo será curado. E foi isso que Jesus fez. Jesus não foi até lá, Jesus se voltou para o povo admirado com a fé daquele homem e disse que nem em Israel encontrou alguém com tanta fé. Mas a palavra foi pronunciada. Jesus pronunciou uma palavra para aquele servo e ele foi curado. E o texto nos conta que quando os seus servos retornaram à sua casa, aquele homem estava curado, aquele homem estava sarado, curado. E todos glorificaram a Deus. E todos exaltaram o nome de Deus. E Cristo foi exaltado como o Senhor Todo-Poderoso que Ele é. Então nós devemos, queridos, justamente aprender esses princípios. É importante que venhamos orar, mas orar com fé. Que sejam poucas as nossas palavras, mas que seja com fé. E possamos, diante de toda a situação que está acontecendo, não ficarmos alarmados, não ficarmos desesperados, não ficarmos tristes, muito pelo contrário, encontrarmos em Cristo a fé, encontrarmos em Cristo a força necessária para continuarmos firmes. Então, essa é a vontade de Deus para nossas vidas, que venhamos olhar para Ele e encontrar nele a força necessária para passarmos por toda e qualquer tribulação, por toda e qualquer adversidade, seja ela qual for. A vontade de Deus para nós é que venhamos exercer fé num tempo tão difícil. Então, em meio a tanto desemprego, em meio a tanta luta, em meio a tanto desespero, em meio às questões que estamos passando nesses últimos dias, o que nós falamos, o que nós devemos tomar posse para nós é fé. Exercita a fé. Toma posse da tua fé. Fica firme. Possamos nos apropiciar, nos
nos propiciar de Cristo, tomar posse de fé em Cristo Jesus. E seremos ricamente abençoados. A vontade de Deus, queridos, é que sejamos abençoados, mas a bênção de Deus para nós vem através de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser abençoado por Deus. O princípio para andar com Deus é ter fé nele. E ter fé em Deus é confiar nele. Como é tão difícil confiar em Deus, já que a ideia é essa, não vemos. É muito fácil a gente se apoiar naquilo que nós vemos. Mas com Deus, queridos, é crer que Deus está do nosso lado, que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, que Ele é o nosso amparo, que Ele é o nosso auxílio, que Ele é a nossa força, que Ele é o nosso guardião, que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso Senhor. Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo em todos. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Que possamos ter essa fé, que possamos estar respaldados de fé, para que sejamos abençoados. Deus abençoe vocês e que possamos justamente ter essa fé. E oremos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, Tua presença, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E te pedimos, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada um de nós sejamos encontrados, Senhor Deus, cheios de fé em Ti, Senhor. Que a nossa confiança em Ti não seja abalada, Senhor. Muito pelo contrário, que sejamos a cada dia mais firmados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Assim nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.